também e mandar ver. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Tá? Prazer enorme envolvê-los. Estamos chegando aí, né, ao final de mais um semestre. Olha que maravilha, hein? Provavelmente aí o nosso último encontro virtual nesse dia de hoje, com relação à disciplina, né, obviamente, de programação para o ambiente de redes de computadores. E hoje a gente vai entrar aqui num assunto, tá, relacionado aí o quê? As ferramentas de gerenciamento de redes. Bom, quando a gente pensa, né, nesse nosso ambiente de redes de computadores, né, vimos, né, no último encontro lá, uma parte de programação, de scripts, de execução, de gerenciamentos, né, de como, né, a rede vai se comportar, ou de como a gente vai estar configurando uma rede de acordo com a necessidade que a gente tem. Hoje é muito comum, né, toda essa parte de gerenciamento de redes, a gente acabar gerindo isso de forma automática. Mas como assim de forma automática? Bom, se a gente pensar anos atrás, né, quando a gente fazia uma rede ali usando hubs e alguns switches, basicamente todo o processo, né, de configuração desses switches, não de hub, né, porque o hub não tem uma configuração em si, né, simplesmente permite ali a comunicação, né, mas a configuração dos switches a gente tinha que fazer isso manualmente, acessando, né, a interface do switch e tudo mais. Hoje, se a gente considerar também o nosso roteador, todo o processo de configuração a gente vai lá e faz manualmente. Só que, a partir do momento que a gente começou a ter redes maiores, né, necessidades de gerenciamento maior, uma velocidade de transmissão maior, e também, né, com os switches inteligentes, com os dispositivos inteligentes que a gente passou a ter um gerenciamento diferente de tudo isso. E é claro, como a gente passou a ter esse gerenciamento diferente, gerir uma rede de forma manual é praticamente impossível hoje. Tá? Monitorar uma rede manualmente é praticamente impossível. Tá? A gente tem hoje redes aí com centenas de máquinas conectadas. Tá? Então, esse processo de gerenciamento hoje ele passa a ser o quê? Mais automatizado. Né? E aí, é claro, qual a porcentagem dessa automação? Vai depender muito, obviamente, dos recursos que a gente tem à disposição nessa rede. Mas, né, como eu estava falando dos switches, hoje eu faço todo um processo de configuração no switch e salvo esse processo de configuração. A partir do momento que amanhã esse switch queimou, vou ter que trocar o switch, eu vou fazer novamente o processo de configuração? Não. Eu vou colocar o switch, de preferência, se for, né, na mesma marca, o mesmo modelo, ou, né, compatível, e vou fazer o quê? Voltar o arquivo de configuração para ele. Automaticamente, o switch já está funcionando. Então, aquele processo de horas de configuração passou a ser aí de minutos. Tá? E a rede já voltou aí à sua força total. A gente tem vários dispositivos, né, dentro de uma rede que a gente faz todo esse, né, a configuração, salva a configuração e a partir daí a gente leva, né, para um outro dispositivo associado que vai ter a mesma configuração. E muitas vezes, né, eu já vi alguns dispositivos que a gente faz a configuração externamente, tem todo um aplicativo de validação daquela configuração, ou seja, eu faço uma checagem, foi ok, não vai impactar em outro processo, a partir daí eu transfiro essa configuração para o dispositivo. Tá? Justamente para evitar que eu faça a configuração diretamente no dispositivo e, consequentemente, feito alguma coisa errada, eu não consiga mais nem acessar, né, todo esse processo, né, dentro do dispositivo.
Então, quando a gente pensa, né, no gerenciamento de rede, eu acho que vem aqui algumas informações, né, algumas palavras, né, de grandes profissionais, né, relacionados aí, né, nesse universo, né, de gerenciamento de redes. Então, gerenciamento de rede, na parte aí do Plurose, né, inclui a disponibilização, a integração, a coordenação de elementos de hardware, software e humanos para monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos dessa rede e de elementos para satisfazer as exigências, dá até uma embolada agora, fica até emocionado, operacionais de desempenho e de qualidade de serviço em tempo real a um custo razoável. Bom, né, se a gente for ler isso e falar assim, eu vou trabalhar com gerenciamento de rede, monitoramento de rede, você desiste, né? Mas é essa a realidade que nós temos hoje, tá? Hoje, o que a gente tem? A gente tem uma demanda por informação cada vez maior. E isso está crescendo, né, numa proporção exponencial. Né? Por quê? Porque a cada dia, a cada minuto, a gente tem que ter as informações mais e mais rápido. Por onde essa informação passa? Pela rede. Ora, quem, né, já não foi em qualquer estabelecimento que, poxa, estou com um problema de conexão com a impressora, não vou conseguir imprimir a nota fiscal. Passei por isso N vezes. Ah, depois, você pode passar depois para pegar a nota fiscal aqui do serviço ou do produto? Não, não posso, eu tenho que levar agora. Ah, então só um minutinho. Ou seja, provavelmente, o monitoramento ali está longe. Configuração, nem se fala, né? Satisfazer alguma exigência operacional, então, foi ao léu. Serviço em tempo real não existe, né? Então, a gente precisa pensar isso. Eu estou falando de uma loja que está atendendo um cliente. Hoje, imagine uma empresa que faz uso de computadores ou de maquinaria gerenciada por uma rede. E essa rede não presta uma qualidade de serviço ideal em tempo real. A empresa para. Não tem como isso funcionar. Então, esse monitoramento constante ele tem que estar acontecendo. Tá? Para esses outros dois profissionais aqui da área, o Edmundo e o Júnior, gerenciamento de rede pode ser visto como um conjunto de mecanismos operacionais e administrativos necessários para controlar os recursos da rede, manter os recursos da rede operacionais, facilitar o aumento da rede, gerenciar os recursos e controlar esse acesso à rede. Ora, temos aqui dois conceitos cruciais para manter, né, essa rede funcionando e adequada à realidade que nós vivemos hoje. Pode ser que amanhã isso mude? Pode, acho difícil, mas hoje é uma realidade que a gente tem. Tá? Então, a gente tem que, hoje, cada dia mais, monitorar essa rede, manter essa rede funcionando, controlar ela, facilitar, né, o crescimento dessa rede e, consequentemente, gerenciar os recursos que estão sendo incluídos, tanto de hardware como humano nessa rede, para que a gente tenha o quê? Um serviço adequado que atenda às necessidades da instituição que a gente está gerenciando. Tá? Isso é fato. Tá?
Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado. Como eu disse, o crescimento exponencial, né, faz com que a gente tenha essa preocupação dentro dessa rede. Tá? Falhas em elementos, né, tanto de hardware, principalmente, né, ou de maquinaria, vai causar um impacto extremamente negativo. Tá? Hoje, né, nós usuários, né, somos dependentes das redes. Hoje, por exemplo, no meio da manhã, final da manhã, zero de internet aqui em casa. Zero, caiu tudo, parou tudo. Né? Roteador lá ficou loucão. Reiniciei o roteador, voltou? Não, não voltou. Tive que aguardar mais ou menos aí quase 40 minutos para que a conexão fosse restabelecida. O que aconteceu? Não sei. NET deu explicação? Não. Está em manutenção. Pô, legal. Quanto tempo? Sem previsão. Mas tem essa preocupação. Agora, isso eu aqui aonde? Na minha casa. 40 minutos, basicamente, sem acesso externo. Né? Imagine uma organização, uma instituição que dependa disso. Né? Isso vai gerar transtornos. Peraí, a organização, muitas vezes, ela não consegue gerir um impacto externo, né, numa transmissão, mas peraí, aí é onde entra o quê? O conceito de redundância. Então, a gente vai ter que estar gerenciando tudo isso. A gente vai ter que estar otimizando toda essa questão. Existe, inclusive, pesquisas, tá, de trabalhos aí, de alunos, de estudantes. O que eles estão fazendo? Monitoram, olha só o que o pessoal está fazendo, hein? Eles estão monitorando a conexão, tá, externa que chega na empresa, analisando picos nessa conexão, e tentando descobrir um padrão que, de acordo com o desempenho, né, de acordo com esses picos, essas variações na conexão, estejam próximos a ter uma queda na conexão. Ou seja, a conexão ficar ociosa ou, inclusive, totalmente offline, para que automaticamente seja direcionado para uma outra conexão ou já fazer com que a instituição se prepare para esse tempo que ela vai ficar sem conexão remota externamente. Tá? Então, são pesquisas, obviamente, são trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é algo que tem muito chão pela frente, porque eles vêm, tem um padrãozinho lá muito curto de questões de minutos, e depois tem a conexão. Mas eles já têm aí um padrão de minutos para estar monitorando, gerenciando essa conexão externa que está chegando à instituição. Então, isso já é algo que está sendo analisado e tentando prever possíveis falhas, né, em todo esse contexto. Tirando toda essa parte da conexão externa, a gente também tem que pensar onde? Na conexão interna. Tá? Então, a gente tem que ver como que os switches estão sendo tratados, os roteadores, os access points, os servidores, os hosts, impressoras, os no-breaks, questão de telefonia IP. A gente tem que começar a fazer o quê? Gerenciar e monitorar esses elementos dessa rede. Se tem algo que ainda está muito longe, que é conseguir monitorar, né, o acesso externo, né, via uma conexão remota, então, vou começar a fazer o quê? Ter um monitoramento dentro da minha instituição. Ter, obviamente, uma redundância de acesso externo, mas também ter um gerenciamento para medir, para gerenciar como que está a vida da minha rede. Como que a minha rede está trabalhando, como que a gente tem esse contexto dentro dessa rede. Tá? Então, a gente vai ter que estar analisando que tanto a parte de hardware, né, como o desempenho dessa comunicação.
A velocidade que eu estou tendo. Claro que isso vai ser impactado pelos access points, pelos switches, pelo cabeamento que eu estou utilizando, né? Pelo, né, ambiente onde esse cabeamento está passando, mas eu tenho que estar gerenciando tudo isso, eu tenho que estar monitorando tudo isso, tá? Então, a gente vai ter o quê? Algumas áreas funcionais desse gerenciamento. Então, a gente vai usar o FCAPS, né? Que é um gerenciamento de falhas, de configuração, de conta, de performance e de segurança. Então, Fault Configuration, Accounting, Performance e Security. Modelo, né, OSI de gerenciamento. Tá? Foi criado pela ISO, né, para situar os cenários de gerenciamento em um quadro estruturado. Então, a gente vai gerenciar o quê? Falhas, né, configuração, contabilidade, desempenho e a segurança que está acontecendo nessa rede. Tá? Tudo isso que eu estou falando, eu não sei se o Maurício também trabalha com relacionado a essa questão de rede. Eu sei que o Marco trabalha muito forte com essa questão de rede. O João, eu não tenho certeza agora. Mas são coisas que vocês vivem aí, vivenciam no dia a dia. Gerenciamento de falha. Pô, a rede falhou. Servidor caiu. Perdi a conexão com o servidor, vai. O servidor não caiu, mas eu perdi a conexão com o servidor. O que aconteceu? Ferrou um switch, um access point. Como eu estou gerenciando a configuração dessa rede? Está facilitando a escalabilidade dessa rede, a configuração que está agora? Como que eu estou tratando a questão das contas que eu estou de usuários e tudo mais? Permissões. Como que eu estou gerenciando o desempenho dessa rede? E a questão de segurança? Como que está a questão de segurança? Firewalls, né, antivírus. Como é que eu estou gerenciando toda essa questão? Acesso externo, está tendo, não está tendo? Como que a gente está gerindo todo esse ponto? Tá? Então, se a gente pensar o gerenciamento a falhas, detecção, isolamento e resolução de situações de anormalidade dentro dessa rede. Tá? Aí a gente vai ter o quê? Número excessivo de erros, então a gente vai ter que estar monitorando essa questão da conexão, da comunicação entre os dispositivos, tá? Verificar, né, se são falhas mesmo, se são erros, o que está gerando, né, toda essa questão, o que está causando isso? É algo físico ou é algo de software? O que está gerando isso? Já me deparei, tá, com detalhes dentro de uma rede, que, por exemplo, teve uma vez, inclusive, eu fui chamado um cliente em Ribeirão Preto, que ele estava validando o funcionamento da rede, da conexão da rede dele, de um determinado dispositivo com um servidor. E ele estava usando o que na época? O ping para poder ficar monitorando, né? Obviamente, toda essa parte de comunicação. E ele estava rodando tal, e a cada 40 minutos, 60, 90 minutos, a ocorrência menor entre um e o outro foi de 40 minutos. Falhava um ping. Nossa, ele estava extremamente inconformado com relação a isso. Ah, não, porque está dando falha, e se está dando falha desse dispositivo, né, com o servidor, vai ter problema na rede inteira e tudo mais, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Bom, não tinha, né, informação suficiente para resolver isso por telefone. Oh, tá falhando, tal. Beleza, ele estava usando um monitoramento disso. Mas um monitoramento assim não tão complexo e não tão abrangente. Tá? Mesmo porque isso a gente tem que analisar o quê? O log gerado pelo ping lá.
Beleza, me desloquei até Ribeirão Preto para resolver isso, tá? E chegando lá, comecei a testar a rede. Mas eu comecei a testar a rede com as máquinas que estavam compondo a rede. Tá? E não a máquina, obviamente, que supostamente estava dando erro. Porque até então eu achei que eram algumas máquinas da rede. E o problema com o ping não acontecia. Tá? Ótimo. A hora que ele chegou, falei, ó, estou testando, tal, mas a situação reportada não está acontecendo. Por quê? Porque a gente estava testando isso, obviamente, máquina a máquina com o servidor. Tá? Não existia um gerenciamento centralizado dessa rede. Ele pegou, vou te mostrar o que acontece. Ele abriu o Mac dele, conectado ao Wi-Fi, ping, barra, um monte de comando e começou. Falei, opa, peraí. Agora a coisa começou a mudar de figura. Né? Por quê? Tem falha? Tem, mas não tem um gerenciamento adequado, né? Um monitoramento adequado disso que está acontecendo. Se a gente tem um monitoramento, sistemas, ferramentas que vão estar monitorando, eu sei se a conexão é uma conexão cabeada, eu consigo identificar a velocidade dessa conexão, obviamente ponto a ponto, se é uma conexão via Wi-Fi, se é uma conexão Bluetooth, qual que é a velocidade de conexão. Eu não consigo pegar a distância entre o cabo, beleza? Mas eu consigo estar tratando tudo isso. Em resumo, o problema acontecia. Por que ele estava fazendo esse monitoramento? Olha as ideias também que o cara tinha. Ele queria transformar esse Mac num servidor de áudio. E o servidor que estava lá era onde toda a informação era reproduzida. Mas ele queria deixar essa máquina, obviamente, disponível em qualquer região do ambiente que ele estava. Para ficar disponível em qualquer região do ambiente, não dá para você ter uma conexão cabeada. Vai ter que funcionar isso com Wi-Fi. E de acordo com onde você estava, a gente tinha o quê? Perca de sinal no Wi-Fi. Tudo isso poderia ter sido resolvido com um monitoramento diferente do processo? Sim, uma ferramenta gerenciando essa rede. Como está feito os pacotes, a transmissão, né? Como que está o fluxo, né? A disponibilidade das máquinas, quanto tempo a máquina fica ligada, qual que é, né, a banda que determinada máquina está utilizando nesse contexto de rede, qual que é o desempenho do switch, uma série de fatores. Tá? E, consequentemente, foi identificado que o problema não estava na rede em si, estava exatamente nessa conexão, que era via Wi-Fi e tinha uma certa distância do roteador. Tá? Não tinha nenhum access point, não tinha um cascateamento de roteadores, não tinha nada. Era um roteador único, centralizado lá, um monte de barreiras até chegar a esse roteador e a sala que o cidadão ficava. Que, por incrível que pareça, eram N barreiras, uma distância longa para poder gerir isso. Tá? Um outro caso que eu também passei, né, e faltou o quê? Um monitoramento, um entendimento melhor, né, desses elementos. O que acontecia? O cidadão foi lá e comprou um switch, obviamente, barra, né, 1000, não era barra 100, era barra 1000, né? Ou seja, o switch tem uma velocidade muito maior de transmissão, um switch inteligente. Tá? Só que aí ele esqueceu de um pequeno detalhe, que todas as placas de rede que ele tinha nessa rede era barra 100. Tá, pessoal? Isso aconteceu há um tempo atrás. Tá?
era barra 100. Não adianta a gente ter um switch com as portas, né? Gigabit, terabit e tudo mais, se as máquinas, a rede, a placa de rede não suporta uma velocidade maior. Tá? Então, isso também, no monitoramento, vai impactar. Porque o que está chegando e o que está saindo na máquina está numa velocidade bem menor do que o switch consegue gerenciar. Então, a gente tem feito uma troca aí de todos esses elementos, tá? Para poder, obviamente, ter um desempenho maior na rede. Tá? Então, quando a gente pensa nesse gerenciamento de falhas, a gente vai identificar o quê? O estado, né, dos elementos, né, como que está essa geração de problemas, visualizar e acompanhar a resolução desses problemas, um histórico, principalmente do comportamento, né, desses elementos na rede, tanto a parte, né, dos dispositivos, né, das máquinas, dos switches, dos access points. Tá? Consequentemente, se a gente tem todo esse gerenciamento de falha, alguma falha a gente já consegue resolver de forma automática. Identificou, busca a solução, né? Tem o quê? É uma redundância ali que a gente consegue. Consequentemente, a gente consegue fazer o quê? Minimizar esse tempo de recuperação e a rede vai ficar funcionando, né, muito mais rápido. Tá? Sem contar a identificação da onde essas falhas estão surgindo. Tá? Ah, é um determinado dispositivo? É. Então, vamos fazer o quê? O ajuste do dispositivo. A gente vai tratar esse dispositivo de uma forma diferente. A gente vai ter um monitoramento diferente desse dispositivo, tá? Para poder estar gerindo isso. Então, a gente vai ter o quê? Né? Um registro do controle desses acessos, controle de cotas de utilização, tarifação, né? Alocação de acesso privilegiado a determinados recursos. Né? A gente vai conseguir, né, gerir essas contas de usuário, autorização, né, do que a gente está fazendo, identificação dos custos, tarifação, faturamento, ou seja, a gente consegue ter aí um controle do que está acontecendo dentro dessa rede por parte aí dos usuários, né? Então, claro, se a gente pensar numa rede, né, quando a gente está gerenciando as falhas, um dos maiores problemas dentro de uma rede está aqui, né? Nossos usuários, né? Esses são os verdadeiros problemas. Mas a gente também tem que estar monitorando, obviamente, o que esses usuários estão fazendo dentro da rede. Tá? Consequentemente, também monitorando as falhas. Tá? Então, a gente vai conseguir o quê? Monitorando os usuários. Desempenho, tá? Os acessos, se a gente está tendo uma sobrecarga de tráfego ou não. Possibilidade da gente, né, ter que planejar uma expansão com relação ao quê? O melhor desempenho, uma banda maior, né, uma reconfiguração, né, de acordo com os aplicativos que cada um desses usuários utiliza. É muito comum a gente ter numa rede o quê? Determinados, né, classes de usuários ter acesso a uma banda maior. Por quê? Porque eles estão utilizando dispositivos, aplicativos que demandam uma banda maior para fazer essa comunicação. Então, a gente vai ter o quê? Todo esse gerenciamento que a gente está utilizando aí no nosso dia a dia. A gente vai ter esse gerenciamento, essa tratativa. Tá? Então, claro, gerenciar tudo isso, a gente vai ter vários benefícios com relação a isso. Passei, né, essa parte aqui de gerenciamento dos usuários e também relacionado às configurações, né, que a gente vai fazendo de acordo com, né, os dispositivos que estão conectados na FATES. A gente tinha uma equipe de profissionais lá trabalhando num projeto,
E o projeto começou a não andar. Começou a ter atrasos, do nada, né? Ah, mas por que tudo isso? Pessoal, o que está acontecendo? Ah, a gente está tendo problemas aqui, não sei o que tem. Falei, tá bom. Fui lá, conversei com o TI, né? Falei, ó, eu preciso saber exatamente determinados dispositivos, o que esses dispositivos estão acessando. Existe essa possibilidade? Existe. Já está configurado isso? Né? Esse monitoramento já existe hoje aqui dentro da rede? Existe. Falei, ótimo. Me passa. Ah, mas qual você quer? Não, você quer todos? Não, eu quero dispositivos conectados na rede tal, do horário das 9 da manhã até as 17 horas. Tudo que foi acessado nesses dispositivos. E já existia também, né, aliado a isso, no departamento administrativo, uma certa reclamação ou insatisfação com relação ao desempenho da rede relacionada à velocidade. Então, vamos lá. Beleza. Cheguei, né, à conclusão que o pessoal estava mais brincando do que trabalhando. Tinha dispositivo que, por dia, chegava a fazer o download de 100 gigabytes de dados. Tá? Ou seja, eles estavam em uma rede com permissões, né, livres. Então, o que a gente tinha? Não tinha uma restrição de acesso, como as demais redes. Tinham todo esse contexto, mas estavam utilizando o tempo para outras coisas que não o trabalho. E, consequentemente, todos os links, né, dos sites acessados. O pessoal estava mais jogando do que trabalhando, para resumir a história. Tá? Restrição a todos. Beleza, saíram da rede com permissão e foram para uma rede mais restrita, obviamente, de banda, de sites que poderiam ser acessados, justamente para mudar isso. Então, monitorando o que está acontecendo na rede, a gente consegue identificar determinados cenários. O outro caso lá também foi monitorando a rede, que a gente descobriu que existia uma máquina, que essa máquina ela havia sido invadida, tá? E ela estava sendo utilizada como um zumbi num processo de invasão. Tá? Ou seja, a gente ligava a máquina, a rede ficava inacessível. Toda a banda era para aquela máquina. Desligava a máquina, a rede se normalizava. Consequentemente, fomos analisando e descobrimos lá todo esse processo de invasão, né, esse processo de tornar essa máquina zumbi. Como que a gente consegue isso? Fazendo o monitoramento dessa rede. Tá? E é claro, a gente vai tendo o quê? Uma configuração, tá, dos recursos que a gente tem, aonde esses recursos estão disponibilizados, tá? E como a gente vai fazer a configuração automática desses recursos. Aliado a todos esses problemas, tá, que eu passei aqui, que a gente viveu lá, chegamos à conclusão seguinte. Hoje a gente vai ter o quê? Cada aluno tem o quê? O seu login e sua senha. O dispositivo só vai ficar disponível para ele, ou seja, os computadores, perante login e senha. Automaticamente
Fez o login e a senha, a gente já sabe quem que é o aluno que está logado naquela máquina. E o que ele está fazendo naquela máquina. Fez o login, vai carregar a configuração dele. Deslogou, é zerada a configuração da máquina ao estado, obviamente, original dela. Tanto de hardware, né, melhor, de software. De hardware não vai mexer. E assim a gente vai fazendo um gerenciamento de como, né, cada aluno está trabalhando e está usando aí a rede nesse processo. Ah, eu posso levar isso também para a minha empresa? Claro, a gente vai poder levar, vai fazer todo esse processo de configuração e, consequentemente, de monitoramento de tudo isso. Tá? Então, a gente vai identificar problemas, agilizar, né, a identificação de dispositivos na rede, com esse processo de configuração, o acompanhamento, né, de configuração tanto de hardware quanto de software. A gente vai ter, né, aliado a esse gerenciamento, o que talvez é o ponto mais importante de todo esse gerenciamento, que é um retrato atual da rede em tempo real. Ou seja, a gente consegue monitorar e saber exatamente tudo que está acontecendo na rede. Tá? E, a partir daí, tomar atitudes para poder fazer todo esse processo de gerenciamento. Já tive outros alunos que a gente estava tendo, né, semestres anteriores, que a gente estava tendo aula. Senhor, preciso sair da aula porque meu monitoramento aqui apontou que o dispositivo no setor tal está com falha e eu preciso ir até lá para resolver o problema dele. Tá? Então, a gente vai monitorar, vai conseguir gerenciar desempenho, falha no dispositivo, né, recursos, né, conseguir traçar métricas do que está acontecendo, tá? Verificar se essa rede está ou não operando de forma satisfatória. A gente vai ter um limite. Tá? Quando que a gente vai? Ah, variou 10%. Peraí, normal, pode ter sido algum outro detalhe, algo momentâneo, tá? Mas a gente também vai conseguir monitorar o quê? Identificar horários de picos de acesso. Né? Quando que a gente tem mais acesso a essa rede? Quando que a rede fica mais comprometida? E é com esse monitoramento que a gente vai conseguir também tomar decisões. Nós vamos ter que escalonar essa rede, aumentar algum desempenho, né, aumentar alguma banda de comunicação. Espera aí, tem um pico lá de 15 minutos. O restante volta ao normal. Ah, mas eu vou ter que mudar toda a minha estrutura, ou eu vou ter que mudar algumas coisas por causa desse pico de 15 minutos? O que está causando esse pico de 15 minutos? Então, a gente vai conseguir, através dessas métricas, verificar como está o desempenho da rede e o que está fazendo essa rede ter esse pico de 15 minutos por determinado horário, constantemente, todos os dias. O que acontece? Tá? E aí a gente consegue fazer o quê? Tá planejando, né, rotinas, processos para mitigar esse pico de 15 minutos. Como que a gente faz para amenizar isso? Ah, acontece X coisa. Como que a gente então faz para mitigar esse X coisas que estão acontecendo, para esse pico diminuir, mesmo que a gente tenha que aumentar o tempo que vai ter essa variação? Tá? Então, são coisas que a gente vai analisando nesse processo de desempenho, né? Nesse processo aí de análise. Segurança. Talvez aqui o ponto crucial também na rede. Monitorar todos os acessos. Monitorar os recursos dessa rede. Quem que está acessando? Está aberta a rede? Né? Já comentei com vocês. Shopping fornece acesso à internet? Fornece. O que você tem que fazer antes? Fazer seu cadastro. A partir daí, tudo que você acessa está vinculado ao seu cadastro. Tá? Então, gerenciando esse acesso, a gente vai conseguir fazer o quê?
monitorar e detectar violações de segurança, políticas de segurança, né? Como que a gente vai estar validando a identidade de quem está usando, gerenciar os acessos, saber o que cada um pode ou não fazer, né? Manter, obviamente, né, a confidencialidade desses dados através de criptografia ou não, né? Se a gente está mantendo a confiabilidade, a integridade também é crucial, tá? E, é claro, saber exatamente se essa rede está sofrendo algum tipo de ataque. Está tendo violações de segurança? Como é que está o estado de segurança dessa rede? Qualquer ataque simples consegue acessar essa rede? Então, a gente vai ter o quê? Esse gerenciamento. Salvo engano, não sei se foi no encontro passado ou no retrasado, que o Marco trouxe o quê? Um problema que foi gerado na nuvem, que a nuvem foi invadida, né? Todo o servidor do processo foi invadido, mas, e para evitar maiores problemas, resolveram derrubar tudo isso. Espera aí, confiabilidade, integridade dos dados, monitoramento de tudo isso, não existe, então. Por quê? O pessoal conseguiu acessar, conseguiu fazer a invasão, conseguiu começar a detonar tudo. Então, a gente tem que ter o quê? Essa preocupação com relação à segurança que a gente está tendo aí. E, é claro, para isso, a gente entra num processo de padronização. Como que a gente vai fazer o gerenciamento? A gente vai usar, por exemplo, né, uma padronização, tipo uma norma ISO, para poder fazer esse gerenciamento. Tá? Então, a gente vai ter todo esse processo. Como que a gente vai fazer o gerenciamento da internet? Então, a gente tem o quê? Um gerenciamento, que talvez é temporário, mas que também vai pensar no quê? Um modelo simples para atender uma demanda imediata, né? Obviamente, enquanto está sendo feito o quê? Toda uma consolidação para poder conseguir fazer o quê? Ter um melhor gerenciamento, tá? Então, a gente tem aqui vários grupos, né, trabalhando justamente para fazer o quê? Definir normas, processos que vão ajudar o quê? No gerenciamento da nossa rede. Então, normas ISO, né? O IETF, que é o Internet Engineer Task Force, que são grupos que estão, obviamente, focados aí para definir processos, protocolos, né, de gerenciamento dentro de uma rede. A gente vai ter também, né, o gerenciamento da rede, o SNMP, Simple Network Management Protocol, né, que vem lá desde os anos 80, que faz todo esse processo, né, de gerenciamento dentro de uma rede. Tá? Claro, coisas vêm mudando. A gente considerar, vou trabalhar algo de 80, 90. Espera aí, tínhamos uma outra tecnologia, tínhamos um outro gerenciamento, tá? Mas vem se adaptando, vem se criando, né, todo esse processo de gerenciamento, e hoje, né, é uma das principais ferramentas que a gente tem aí para poder gerir essas informações. Tanto que já estamos aí, né, na versão 3, né, para estar medindo, né, a segurança que a gente está tendo aí dentro da rede. Então, a gente vai ter o quê? Várias estações de gerenciamento, tanto do gerente, do agente, né, uma base de informações de gerenciamento, tá? Onde a gente vai ter uma estrutura, onde a gente vai estar, né, classificando aí os objetos que a gente tem. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Uma representação de cada recurso que a gente tem na rede. Tá? Então, cada recurso a gente vai estar monitorando e vai estar sendo atualizado nessa base. Tá? Então, a gente tem todo
um contexto, várias formas da gente estar gerenciando, né, a arquitetura que a gente tem, sempre pensando que nos protocolos que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, se a gente pensar no processo do gerente, a gente vai estar analisando o processo dos agentes, né, que vão estar fazendo todo o processo aí de informação, de análise do que? Dos mecanismos. Temos a base de dados, que essa base de dados ela está fazendo o quê? Gerindo os dispositivos que a gente está monitorando. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Um sistema de gerenciamento da rede. O processo do gerente vai acionar o processo dos agentes, que com base na situação de cada elemento dessa rede, ele vai comparar para saber se aquele elemento está coerente ou não com o que a gente tem. Né? Então, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai descrever, né, as informações de cada um desses agentes para poder estar analisando. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Esse conjunto de dados, tá? Consequentemente, trazendo todo esse processo aí do que está acontecendo, do que está sendo gerenciado. Então, tem o quê? A identificação dos objetos, tá? E a partir daí, a atualização desses dados de acordo com o que nós temos. Então, a gente vai ter aqui uma série de características, o tipo de objeto, o tipo de acesso, o status do objeto, né? Uma descrição semântica, uma referência, né, ao MIB, a definição, né, dessa tabela, um valor default de cada objeto. Então, o MIB, né, como banco virtual de informações de cada objeto que está sendo gerenciado. Tá? Então, ele vai estar armazenando o quê? O estado atual, né, desse objeto na rede. Tá? E vai apresentar o quê? Uma árvore de estrutura de dados, consequentemente, para que a gente consiga estar fazendo o quê? O monitoramento, o gerenciamento desses objetos. Qualquer mudança nessa árvore vai soltar o quê? Um alerta, e a partir daí, algumas medidas deverão ser tomadas. Tá? Então, se a gente pensar na versão 1, né, a gente vai estar o quê? Nesse processo de gerenciamento. O gerente envia uma mensagem ao agente, tá? Consequentemente, ele vai solicitar um valor de alguma informação do dispositivo que é gerenciado pelo seu agente, vai ter o quê? Uma resposta informando o valor do que foi solicitado, obviamente. Se ele tiver que mandar uma nova requisição, ele vai poder estar mandando informações sobre o que ele quer consultar daquele agente. E, é claro, o gerente, ou o agente vai estar notificando o gerente sobre o que está acontecendo. Tá? E, é claro, né, sempre informando o que ocorreu naquele evento. Tá? Então, a gente vai ter aqui, com relação à segurança, né, a gente vai ter o quê? Né? Sempre o agente vai ser autenticado. Tá? No caso, tomar cuidado com a captura dessas informações. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar identificando se essa informação vai estar trafegando ou não com segurança. Então, nessa versão 1, era tudo sem segurança, a coisa fluía. Tá? Consequentemente, não tinha como a gente fazer algumas alterações, né, de forma adequada nos dados do agente. Com a versão 2, a gente passou a ter o quê? O gerenciamento hierárquico. Então, agora nós temos o quê? Conceitos de segurança. Tá? A gente vai ter o quê? O conceito de contexto, conceito de visão do MIB, mas sem novas informações, né, na questão de segurança. Mas já temos algo novo aqui nessa questão. Tá? E aí,
né, arquitetura 3, né, onde a gente tem o quê? Novidades da administração e segurança. Por quê? Os problemas de segurança das versões 1 e 2 eram um fator de limitação das operações de controle que a gente tem nessa comunicação e nesse gerenciamento dos dispositivos. Ou seja, como que está a vida de cada dispositivo de acordo com, né, o que está sendo gerenciado. Então, passamos a ter o que agora? Criptografias, autenticação, proteção contra ataques de reprodução, controle de acesso. Tá? Então, agora a gente tem o quê? Controle de acesso a visões, tá? Determinar como o gerenciamento vai ser consultado dentro dessas áreas. Então, a gente passa a ter novos desafios, né? E, consequentemente, ferramentas adequadas para esse monitoramento. Tá? Então, algumas ferramentas que a gente tem aqui para o Linux, já está a raiz, o NET SNMP, ferramentas gerenciais ali mais focadas, né, para o usuário, o HP OpenView, o NetView, Nagios, Cisco Work, Tracecom, Nordel, entre outros aí que a gente vai ter nesse contexto de acesso. Então, pessoal, não dá para a gente discutir aí, obviamente, cada uma dessas ferramentas, mas fica aí como recomendação, tá? Vocês darem aí uma analisada em cada uma delas, ver como que funciona o NET SNMP dentro do Linux, tá? E a partir daí vocês vão conseguir ter um gerenciamento diferenciado, né, desse processo. Tá? Consequentemente, a gente tem o quê? A interoperabilidade, né, a simplicidade e uma pequena, né, carga de processamento dos agentes. Por quê? Vai ser muito rápido e muito fácil o tratamento dos agentes. Então, dado essas três características aqui, o SNMP, né, se tornou um sucesso aí na parte de gerenciamento e monitoramento das redes. Tá? A gente vai ter o quê? Alguma coisa aí bem interessante. Mas nem tudo são flores. Então, a gente tem algumas limitações. Tá? A escalabilidade e a eficiência. O aumento do overhead na rede, aumento de atrasos dada a latência, capacidade de processamento do gerente e o limite de segmento do gerente. Então, pontos a melhorar aí, mais relacionados ao quê? A parte, né, do gerenciamento, né? Ou seja, do gerente que está controlando os agentes aí que estão, né, preparados aí para cada um dos dispositivos que a gente tem na rede e, consequentemente, o monitoramento. Tá? A gente não vai conseguir tratar isso, né, de forma distribuída. Tá? Então, né, usa o UDP, onde a gente não tem uma certa confiança, né, nesse transporte de dados. Por quê? O UDP simplesmente manda a informação, tá? E a partir daí, se a informação chegou ou não, a gente não vai ter esse controle. Ah, mas precisa de um tratamento em tempo real. Tá, mas e aí? Falhas acontecem também em tempo real. Mas, talvez, né, a utilização de um TCP aqui para uma próxima versão possa revolucionar alguns problemas aí e tornar esse transporte confiável e, consequentemente, a informação que está chegando para os gerentes ser, né, confiável, ou todas as informações enviadas pelos agentes, né, serem recebidas pelo gerente, e, consequentemente, a garantia maior, né, de eficiência no tratamento, né, dessas informações. Tá? Talvez pela grande quantidade de dados, pode ser, mas o DP aqui não justificaria sua utilização, dada a importância
que todo esse processo tem no gerenciamento, tá? Então, a gente vai ter o quê? Na versão 3, para suprir algumas deficiências da versão 1 e 2, a configuração é um pouco mais complexa, tá? Então, consequentemente, dificuldades aqui com relação ao firewall, né, dentro dessa rede. Mas, nada que processos de configuração não resolvam, tá? E é claro, com um pouco mais ali de calma, tal, a gente consegue, né, resolver essa questão da dificuldade aqui com relação aos firewalls. Tá? O modelo de informação acaba sendo limitado ainda, né? Não é orientado a objeto, não é hierárquico, e a gente vai ter uma programação de interface de gerenciamento difícil, tá? Mas apropriada devido às limitações que a gente tem. Então, algumas coisas devem ser tratadas ainda com relação ao SNMP, né, para melhorar justamente esses processos aqui, tá? Então, a gente vai ter, né, algo maior aí. Então, os órgãos, né, que cuidam aí, né, da homologação, tomar mais cuidado aí, consequentemente, buscar sanar todos esses problemas, né? Um outro contexto de gerenciamento que a gente tem pode ser baseado também em browsers, tá? A gente vai ter o quê? Servidores embarcados nos dispositivos. A gente vai ter que ter acesso às informações e configurações via browser. A gente vai ter uma interface simples e amigável, né? Acesso através de firewalls, consequentemente, não escalável e não oferece informações integradas sobre o funcionamento da rede. Tá? Ou seja, a gente não vai ter aqui um gerenciamento adequado. Tá? Por quê? O funcionamento da rede não vai ser monitorado. Tá? Consequentemente, não é escalável porque configurar centenas de dispositivos individualmente via browser é inviável. Então, temos algumas vantagens, mas, né, outras que, dependendo do tamanho da rede, vai tornar a utilização, né, do gerenciamento de elementos baseado na web praticamente inviável, né, dentro dessa rede para fazer o monitoramento. Então, aqui a gente tem um exemplo, tem um navegador, internet, e tem aqui, obviamente, os serviços que estão aí relacionados ao dispositivo. Tá? A gente tem o quê? De uma forma descentralizada, né? O XML, onde a gente vai ter o quê? Um potencial maior, né? Que vai ser o gerenciamento da rede baseado em XML. E a gente vai ter o quê? Uma forma diferente de estar manipulando os dados e alguns grupos de trabalhos relacionados aí, desenvolvendo novos recursos para esse tipo de gerenciamento. Então, a gente também vai trabalhar, né, com um agente, um gerente, que vai estar o quê? Monitorando via XML e HTTP os dispositivos que a gente tem aí, né, dentro da nossa rede. E, claro, passando isso para o gerente. Trabalha, né, integrado aí com o SNMP também, mas com uma outra forma, né, de análise. Temos o gerente, não temos diretamente, né, os agentes, mas a gente tem uma informação aí para poder chegar ao NIB de cada um, né, dos dispositivos que a gente está trabalhando. Então, a gente vai ter o quê? Né, um consórcio de empresas que estão liderando para desenvolver, né, um padrão desse gerenciamento de redes, vai entrar com um modelo orientado a objetos, vai oferecer mecanismo para representação de informações. É possível, né, representar entidades lógicas e serviços dos sistemas. O mapeamento do XML, né, esquema, ajuda, né, todo esse processo. E a gente vai ter aqui, com relação aos operadores,
o protocolo HTTP, que vai estar também ajudando nessa sintaxe, na semântica das operações de solicitação, de envio de mensagem e recebimento da resposta nesse processo. Pois não, Cleiton? É uma dúvida, é um pouco fora do assunto, não sei se você pode responder. É sobre aquela nova regulamentação do MEC lá de tantos por cento presencial, tantos por cento EAD, ele já vai entrar ou vai demorar? Já vai valer agora ou depois? Para os nossos cursos, essa questão não está valendo, tá? Nossos cursos são de tecnologia. Então, isso não está entrando ainda, porque está focado mais nessa questão da engenharia. Tá? Na verdade, engenharia não vai poder nem ser 100% EAD, né? Mas para a gente isso não vai se adequar. Hoje, o que a gente tem, né? Saindo um pouquinho aqui do nosso assunto. Vocês têm atividade presencial, né? Que é a avaliação presencial. Isso já entra como informação presencial. Tem outros critérios que eles definiram que a gente já está adequando ou adequado a isso. Um deles, que a gente já faz, inclusive o que a gente está fazendo hoje, que são o quê? Os encontros virtuais. Então, é uma forma síncrona de vocês estarem tendo as aulas com o professor, com o orientador, com o mentor. Tá? Então, são pouquíssimos detalhes que talvez que a gente vai ter que fazer algum ajuste da metodologia que a gente já utiliza hoje. Mas do restante não vai ter grandes mudanças. Então, principalmente com relação a essa parte presencial, hoje ainda ele não está obrigando 100%, todo mundo vai ter que estar presencial. A gente já tem essas atividades presenciais que já contemplam essa carga horária que a gente teria que ter presencial. Então, acredito que se tiver algum detalhezinho muito pequeno, para a gente poder estar fazendo aí com relação a essa análise. Desculpa, essa análise não, com relação a esse ajuste. Tá? Mas, por enquanto, para os nossos cursos, continua o padrão normal que a gente está tendo hoje. Tá? Sem maiores problemas aí, sem maiores mudanças. Beleza? Igual esses arquivos XML, esses programas aí para gerenciar a rede, eles aceitam o arquivo enviado ou a gente só faz os comandos via caixa de texto dentro deles? Existe, como eu já comentei aqui, um processo que está sendo desenvolvido, uma representação para manipulação desses dados. Então, o pessoal está começando, se a gente voltar um pouquinho aqui, inclusive montei aqui uma interface simples e amigável para que você possa estar configurando essa questão. Claro, vai depender o quê? O tamanho da rede. Por quê? Porque isso não é escalável. Tá? E você vai ter que estar configurando isso um a um. Mas se você tiver uma rede muito grande, a vantagem que você tem de estar utilizando uma interface simples aqui, meio que não vai ser tão útil, Mas já tem vários processos, várias discussões, Então, os consórcios, estão trabalhando aqui para desenvolver um padrão aí que vai facilitar todo esse conceito relacionado aí ao gerenciamento, da rede. Então, está tendo vários projetos aí que estão tratando isso. Então, por exemplo, ferramentas para geração automática das definições do XML esquema, protocolo RPC, também já baseado em XML, para requisição e notificação de informações. Então, tudo está começando a caminhar para onde? Para algo cada vez mais automatizado. Tá? Então, ferramentas, protocolos, adaptadores. Tá? Existe uma busca em melhorar todo esse processo e, consequentemente, tornar isso cada vez mais automatizado. Estamos andando? Com certeza. Inclusive, eu coloquei até um link aqui do projeto,
Tá? Depois eu compartilho com vocês essa apresentação e vocês vão poder estar verificando, né, todos esses detalhes aí. Aqui um exemplo da arquitetura que eles estão provendo, né? Então, terminais, aplicações, navegadores vão fornecer os dados, tá? Vai ter a criação do arquivo XML esquema de forma automática, e a partir daí, a gente vai ter os recursos disponíveis aí, melhor, a gente vai ter as aplicações, e isso vai estar trazendo informações dos recursos, vai ter o XML adaptável aqui, com as informações, e depois o XML esquema para traduzir esse XML de uma forma amigável para ser apresentado, tanto no terminal Windows, numa aplicação Java ou no navegador. Então, a gente vai ter essa disponibilidade para várias arquiteturas aí, vários sistemas operacionais. Por quê? Porque a informação pode ser feita, né, em aplicações Java e apresentados nos navegadores, o que vai estar facilitando muito todo esse processo de monitoramento. É claro, né? Se a gente tem uma aplicação, a gente tem um arquivo XLST, um arquivo XML, a gente consegue juntar N arquivos, processar isso e dar um resultado final. Né? Mas aí vai demandar o quê? As aplicações que estão sendo desenvolvidas aqui. Tá? E isso vai acabar se tornando aí de uma forma transparente. Né? Um exemplo aqui de um arquivo XML, né, um esquema XML, né, os elementos, anotações, alguns atributos que trazem, né, desse elemento para poder identificar e tudo mais. Claro, aqui a gente tem o quê? Uma escalabilidade com relação à anotação que a gente vai estar utilizando. A gente vai poder estar aumentando ou diminuindo a quantidade de informações. Né? Vai depender do que a gente quer extrair desses dispositivos. Outros trabalhos que estão acontecendo aí, o XNAME, né, que já vem aí com uma interface em Java, né, para utilizar essas informações. O Iman, que é baseado no web, vai propor um modelo de integração de diferentes modelos de informações, ou seja, a gente já vai começando a integrar vários, né, modelos de gerenciamento em um único só. O Juno Script, que é uma tecnologia inserida nos roteadores, fabricados pela Juniper Networks, onde a gente vai ter o quê? Um gerenciamento, né, das informações, né, trocadas entre o gerente e os agentes aí através do XML. Então, até as empresas que produzem os equipamentos, né, já estão começando já a pensar nesse processo, né, de gerenciamento aí de toda a rede. Podemos ter também o gerenciamento com web service, claro, né? A gente vai continuar com o gerenciamento baseado em XML para manipular esses dados. Agora a gente vai ter o quê? Também, né, operações HTML que vão ser utilizadas para o acesso, né, aos XMLs, e, consequentemente, a gente começar a ter o quê? Uma extensão das soluções de gerenciamento integrado de rede, com serviços e negócios que vão estar aí disponíveis para a gente poder fazer isso. Tá? Então, web service no gerenciamento, aplicações de gerenciamento, recursos gerenciáveis, paradigma gerente, agente, né, vai poder ser tudo mapeado e gerido por web service, tá? Que vai poder ser considerado um provedor de serviço, tá? Do lado do agente e do lado do gerente como um consumidor desse serviço. Tá? Então, o conceito de web service também está entrando aí, né, nesse contexto de gerenciamento de redes. E é claro, se a gente está trabalhando aí com web service, a gente vai pensar no WSDL, no URD, no modelo de informação que a gente vai estar usando, o modelo de comunicação, mensagens swap, tá? Então, isso daqui, pessoal, são contexto quando a gente trabalha com web service. Então, a gente vai ter que ter o quê? Uma interface de definição, tá? Sobre como que vai ser feita a leitura, né,
um registro desse serviço, né? Como que vai ser a tecnologia empregada no web service e como que vai ser o modelo de comunicação, né, das ferramentas com esse web service. Então, passa-se a ter, né, uma integração muito maior nesse contexto. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, gerentes e serviços, né, como tratando tudo isso. Então, vai ter a comunicação entre os gerentes, né, que vão ser os consumidores do serviço, entre os agentes, os provedores, e, é claro, aqui o web service, né, gerenciando tudo isso. Então, os agentes vão publicar no web service e os gerentes vão fazer o quê? Buscar essas informações do web service para poder processar. Claro que tudo isso vai estar mapeando aí, né, o que cada dispositivo está fazendo através dos agentes. Aqui um outro processo, né, também, uma outra representação, mesmo mostrado aqui, né, a gente vai ter o quê? A internet, vai ter os web services aqui no caso dos agentes, passando as informações, comunicação via SOAP, vai chegar aqui no web service e, consequentemente, o gerente fazer uso dessas informações, desses processos. Então, aí a gente tem vários grupos de trabalho também que estão, né, trabalhando nessa questão, o IETF, né, está buscando esse grupo de configuração de rede, onde a gente vai estar padronizando os aspectos, né, da configuração de rede através do XML. Estão criando o protocolo DETCONF, tá, que vai, né, ter todo esse processo aí de gerenciamento, né, desses dados e, consequentemente, dessa comunicação. O DMTF também está fazendo uma adaptação ao modelo web, né, para web service, e também, né, gerenciando aí, né, o que pode ser escrito, o que pode ser exposto e encontrado através do web service. Então, tem muita coisa aqui caminhar no processo de documentação, né? O OASIS, mais pensando em como vai ser o quê? Né? A distribuição desses web services, o gerenciamento desses web services, tá? Com relação a isso. Então, também está tendo políticas, né, para gerir todo esse contexto dos web services que a gente está trabalhando. A Microsoft, né, em parceria com a Dell, a Intel e a Sun, também focado no quê? Nessa questão dos web services, né, principalmente baseado em SOAP, né, que é o processo de comunicação, aí, como que vai ter essa integração, né, de protocolos para gerenciar PCs, servidores, dispositivos de rede, web services, aplicações em geral, né, em todo esse contexto. Então, a interoperabilidade, claro, entre as aplicações, como é que ele vai descobrir, criar, apagar, escrever, né, enumerar, sobrescrever, executar todo esse processo, né, dentro, né, desse ambiente. Então, a gente tem que pensar na interoperabilidade, né, para poder identificar as funções e as operações nesse gerenciamento, sem ter a restrição por um sistema. Tá? Então, a gente tem que tratar isso de uma forma transparente, independente do sistema que a gente está utilizando, né, nesse contexto. Então, a Microsoft busca restringir protocolos, né, de formatos de modo que o web service possam ser implementados em agentes de gerenciamento, definir os requisitos mínimos, garantir a integração com outras especificações de web service e também utilizar o mínimo de requisitos adicionais à arquitetura de rede. Então, a gente vai ter aí, né, um controle, um gerenciamento bem grande de todo esse processo. Aí, sem pensar, né, a eficiência de web services no gerenciamento de redes. Então, capacidade de integração, tempo de resposta da requisição, tráfego de informações, né, menor eficiência tanto na transparência de pequenas quanto grandes atividades de dados. Não foram feitos, né, testes com compactação de dados.
Então, alguns pontos fortes, né? Outros pontos ainda que demandam uma atenção, mas tá, é algo que vem aí, né, para gerir todo esse processo, né, e, consequentemente, a utilização de web service nesse processo de rede. A facilidade de ter esse gerenciamento, né, para que a gente possa estar utilizando aí. Então, alguns aspectos aqui que a gente pode considerar com relação aos processos aqui que foram apresentados, né? O modelo SMP, por exemplo, com relação à arquitetura centralizada, gerenciamento baseado na web, francamente distribuída, gerenciamento de web service distribuídas, protocolo de comunicação, SNMP, HTTP, SOAP. Então, um resuminho, tá? A gente for analisar aqui, questão de segurança, né? Web Service ainda está em desenvolvimento, talvez o processo aqui, né, do Web Service é o mais recente que a gente tem, né? E algumas informações, né? Resumindo, né, o que a gente tem aí que pode esperar dos 3 modelos que a gente tem com relação a toda essa tecnologia de gerenciamento de redes. Tá? E é interessante, né, como eu falei, depois eu vou disponibilizar para vocês derem uma olhada aqui, e, consequentemente, analisar as ferramentas que a gente tem hoje para gerenciamento, né, que estão utilizando essas tecnologias, para ver como que está, obviamente, o desempenho de cada uma delas aí no decorrer. Tá? Então, fazendo uma conclusão rápida aí, o SNMP, né, a simplicidade dele é um fator determinante para o seu grande sucesso, né, faz também hoje o papel de grande eficiência frente às novas necessidades, às novas tecnologias de gerenciamento emergente. O XML, né, no endereçamento e representação de informações de gerenciamento, resolve algumas dificuldades do SM. Opa. Peraí, pessoal. Eu avancei demais aqui, já voltando aqui já. A gente conclui essa parte. Vou compartilhar com vocês de novo aqui. Então, a gente já tem aqui, resolve, né, alguns problemas do SNMP, como escalabilidade e eficiência, né? E o Web Service, que é um conjunto com representações de informações em XML, que promete ser a tecnologia que vai fazer a integração, né, entre o gerenciamento de redes e o gerenciamento de serviços e negócios. A padronização é fundamental para que essa tecnologia possa realmente ser adotada e utilizada aí, né, pelos fabricantes aí com relação à rede. Por isso que a gente tem vários grupos, tá, trabalhando, né, e buscando aí, né, compreender essa nova tecnologia, né, que está aqui à nossa disposição. Então, temos aqui um grande potencial aí futuro, mas depende do quê? De toda a padronização que está sendo feita aí com relação a como tudo isso vai ser utilizado. Então, não deixe depois de dar uma olhada aqui nessas 2 tabelas aqui, que vocês vão saber, né, a distinção entre cada uma delas, né, e como que vocês, né, vão estar vendo aí, a partir do momento, as implicações, tá, com relação às ferramentas que nós temos hoje, nesse processo de gerenciamento. Ok? Pessoal, depois eu vou colocar lá no SGA, né, nas semanas agora, né, essa transparência. Dei uma procurada lá na semana 13, 14, 15, 16. Provavelmente eu coloque numa delas lá, talvez na semana 16, para fechar, fica mais fácil vocês localizarem aí. Eu vou estar disponibilizando a aplicação assim, sem maiores problemas. Ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, nesse processo, só vocês me darem um alô aí, tá, que eu vou estar
esclarecendo aí mais alguns detalhes. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma observação? Acabamos passando um pouquinho aí do tempo, né? Mas tentei ser assim, bem sucinto, né? Para não entrar e não acabar, né, extrapolando muito o tempo aí. Tá ok? Dúvidas ou tudo tranquilo por enquanto? Eu acho que está tudo tranquilo, né? Bom, está tudo bem. Agradeço aí a vocês, né? Mais essa participação na aula de hoje. Peço desculpas, né, pelo pequeno atraso aí no início, mas no final acabou tudo dando certo, né? Tudo fluiu aí bem, tranquilo. Acabei falando pra caramba, né? E depois aí eu disponibilizo, né, para vocês a apresentação. Eu já vou até preparar aqui para já estar colocando lá no SGA, e aí vocês já vão ter acesso, né, a todo esse conteúdo também, complementando aí o que vocês já vêm estudando. Beleza? Tranquilo? Se estando bom, estando, né, bem para ambas as partes, olha só, podemos ir dar uma descansada, né? O Marco está feliz da vida, ó, porque terminou cedo hoje, né? Ai, que maravilha, né? Maravilha, pessoal. Agradeço imensamente aí a participação de vocês. Obrigado mesmo. E continuamos.